crianças que vêm do mar. Olá, meus amigos. Hoje nós vamos entrar nos mitos. Nós já vimos os contos e as lendas. Então vamos entender primeiro o que é mito. Do grego, mito significa fábula na qual aparecem seres e acontecimentos imaginários que simbolizam forças da natureza ou aspectos da vida humana. É algo inacreditável, fantasioso e transmitido de geração em geração. Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica de um povo. Há 3.000 anos não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza ou para os acontecimentos históricos. Portanto, para buscar um significado para as forças políticas, econômicas e sociais, os gregos criaram uma série de histórias de origem imaginativa que eram transmitidas principalmente de forma oral. E grande parte dessas lendas e mitos chegou até os nossos dias e são importantes fontes de informação para entendermos a história da civilização da Grécia Antiga. São histórias riquíssimas em dados psicológicos, econômicos, materiais e artísticos, políticos e culturais. E como aqui nós estamos no litoral, vamos aqui mencionar o deus dos mares, né? Que é o Poseidon, que vem conhecido e criado na Grécia pelos gregos, e os romanos deram o nome ao mesmo deus de Netuno. E o Netuno e o Poseidon são conhecidos como responsáveis pelos terremotos, pelas enchentes. Então, quando os deuses ficavam irados, então vinha terremotos. Então, isso explicava esses fenômenos da natureza. Muitos mitos geram lendas locais. E algumas lendas locais geram mitos, segundo o Antônio Fagundes. O mito é universal. Mitos são histórias fantásticas de bruxas, lobisomens, dragões, monstros, deuses encontradas em várias culturas. Por exemplo, o mito do lobisomem data da antiguidade. Quando eu fiz uma pesquisa sobre tradições e cultura, na ilha terceira do arquipélago dos Açores, o lobisomem é chamado de lambuzão. E a predestinação do lobisomem era correr às sextas-feiras de lua cheia, da meia-noite até o clarear do dia. E o lobisomem não faz mal a ninguém. Se destaca se alguém o ataca e o fere, ele perde o encanto e se transforma em homem. Se lhe atiram sal, para que saia o encanto, no outro dia o lobisomem, já em seu estado normal, vai à casa da pessoa que lhe atirou sal para devolver um punhado de sal, como se tivesse pedido emprestado. Segundo Antônio Fagundes, em sua obra Mitos e Lendas do Rio Grande do Sul, os mitos são cósmicos, universais e atemporais, como já vimos, né? E servem para explicar o inexplicável, que são aquelas forças da natureza, céu, sol, lua, estrelas, ventos, águas, criação do mundo, do homem, da mulher, do bem e do mal.
monstros do terror primitivo e bruxas e lobisomens e seres estranhos. Em Tramandaí, por exemplo, nós temos o mito do monstro da Lagoa do Armazém, que é o minhocão. E na Escócia nós vamos encontrar o monstro de Loch Ness, que é quase a mesma coisa. Então eu vou ler agora o nosso mito daqui, o mito de Tramandaí, que é o minhocão da Lagoa do Armazém. Há um mito que corria de boca em boca entre os antigos pescadores de Tramandaí sobre um minhocão que aparecia na Lagoa do Armazém. Dizem os que o viram tratar-se de um monstro com forma de serpente gigantesca. E esse monstro, quando surgia na lagoa, ao se locomover, dava rabanadas tão fortes que virava as embarcações que estivessem por perto, enquanto dava medonhas bufadas que apavoravam os pescadores. Além de virar os barcos, dizem que o monstro se alimentava de porcos e galinhas que se aventurassem até a beira da lagoa. Transcorrido o tempo, nunca mais o minhocão se manifestou. Acreditam alguns que ele tenha saído mar afora por um canal subterrâneo, afastando-se desta região. E com relação ao lobisomem, eu não vou contar para vocês. O lobisomem de Tramandaí. Cada lugar, cada povoado sempre elegia alguma pessoa que eles achavam que era lobisomem ou bruxa, né? E naquela época não havia jornais, não havia televisão, não havia rádio, não havia nada. Então, sempre a imaginação das pessoas é muito fértil e sempre havia aqueles contadores de histórias e que também inventavam coisas que começavam a passar de boca em boca e foram se transformando em lendas, em contos e tudo oral. Depois, alguém começou a resgatar, através de entrevista, essa oralidade, senão tudo poderia se perder. Então, o que existe nos livros está preservado e hoje há a tal de nuvem. Tomara que não haja uma tempestade lá e suma tudo desta nuvem. Meu Deus, né? E esses contadores de história, sempre havia em cada povoado pessoas que tinham prazer de contar histórias e fantasiavam e inventavam. Esses são os precursores dos escritores. Como não havia escrita, eles criavam, através de todo o seu imaginário, e principalmente aqui o imaginário litorâneo, né? Em toda parte também havia, em todo o mundo, em todo o universo, sempre alguém era muito criativo. Primeira coisa que surgiu primeiro foi a linguagem oral. Depois o homem inventou códigos, que são as letras, para criar a linguagem escrita. Assim também a música, né? Primeiro alguém descobriu, tocava o instrumento sem conhecer, porque só conhecia o ouvido, né? A música pelo ouvido, cantavam, e depois alguém inventou o código, que são todas aqueles gráficos que compõem a partitura. E aquilo é tão... Esses códigos são universais, que uma partitura tocada aqui pode ser que a pessoa nunca viu aquela música e toca da mesma forma em outro lugar. Assim como o livro, o conto que eu conto aqui, se for traduzido para outra língua, as pessoas vão ouvir o mesmo conto por causa da grafia, do registro, né? Do registro impresso. E hoje nós temos a internet, mas eu não sou exímia ainda nesse aspecto.
Muito obrigada. Foi uma alegria poder estar com vocês aí e concluir essa parte do livro, né? Contos, Lendas, Mitos. Muito obrigada.